Olá, quinto ano, bom dia! Vamos à nossa segunda videoaula dessa semana. Como vocês estão? Espero encontrá-los muito bem, né? Nessa manhã de quinta-feira, hoje que são 23 de setembro de 2021. Não percam aí o calendário, gente, é muito importante saber a data do dia, tá? 23 de setembro, gente, o mês já está acabando. E o calor tá demais, né? Então hoje nós vamos começar a nossa videoaula. Deixa eu tirar aqui, né, a minha foto de cima desse coração bonito. Opa, não é esse não, é esse. Então, nós vamos começar com a nossa aula de ciências. Vocês vão abrir na página 145. Na página 145, nós vamos falar sobre as fontes de energias renováveis e não renováveis. Professora, mas a gente já falou sobre isso, não na aula de ciências, na aula de geografia. E eu tenho certeza que vocês estão lembrando disso ainda perfeitamente. Por isso que nem precisa da gente ficar falando sobre isso muito tempo, porque nós já falamos desse conteúdo aí, tá bom? Em geografia. Então, abram aí na página 145, sem perder mais tempo, e vamos aí à nossa atividade de hoje. Página 145, as fontes de energia renováveis e não renováveis. Olhem aí, tá? Ó, diante de todo o desgaste da natureza causado por poluição, efeito estufa, destruição da camada de ozônio, fica claro que a sua relação com o ser humano está em um momento crítico, né? A relação da natureza juntamente com o ser humano, né? Meninos, essa imagem aqui, essa primeira, é uma das imagens que nós mais estamos vendo nesses últimos dias, né? Muita queimada, muita mesmo. Essa daqui também é uma poluição imensa, né? Mas essa daqui justamente pelo tempo seco e pela irresponsabilidade do ser humano, tem muitos lugares aí que estão tendo queimadas que estão demorando muitos e muitos dias para restabelecer ao normal, né? A queima de combustíveis fósseis não renováveis, como o petróleo, vem causando impactos negativos na natureza. Para frear esse impacto, cientistas e estudiosos estão pesquisando novas alternativas de gerar energia sem agredir o meio ambiente. Temos então as fontes de energia renováveis, que são aquelas que nós já estudamos sobre ela, né? Energia solar, as hidrelétricas, né? A energia eólica e a fóssil e outras por diante. Temos então as fontes de energias renováveis, pois independentemente de quanto as usamos, elas possuem a capacidade de ser renovadas, pois são constituídas por um recurso não esgotável, ou seja, sempre disponível na natureza. A energia solar pode ser convertida em energia térmica ou energia elétrica, mas o alto custo dos painéis fotovoltaicos, né, que é dos volts aí dele, responsável pela geração de energia, e a baixa produção em dias nublados e durante a noite são as principais desvantagens desse recurso alternativo. Claro, né? Se são placas solares, ela vai estar gerando energia quando? Com o calor do sol. Então, à noite, ela já não tem essa geração de energia, fica somente aquelas que ficaram armazenadas, né, nela para ser consumidas. E no tempo frio, já não é muito favorável ela também. Então, essa energia, a energia solar, apesar dela ser bastante, né, apropriada para nós do Centro-Oeste, para quem mora no Nordeste, no Norte, ela não tem aquele consumo 24 horas e os 365 dias no ano, né? A energia eólica. A energia eólica é uma alternativa pouco poluente para a produção de energia elétrica. A força do vento movimenta as pás do aerogerador, que são ligadas a uma turbina. A energia geotérmica tem como fonte de energia o calor oriundo do interior da Terra,
produz energia de forma pouco poluente. Pouco, né, gente? Mas ela também tem uma certa poluição, um pouquinho diferente das outras, né? Ainda não há usinas geotérmicas no Brasil. Então, essa é uma opção, mas que o Brasil ainda não aderiu a ela, né? A energia das marés, ou maremotriz, diz respeito à produção de energia através do fluxo do nível do mar, né? Usando uma espécie de reservatório em que a água da maré movimenta turbinas para geração de energia. Essa energia também, meninos, é aquela que nós falamos da energia gravitacional, tá? Essa das marés aqui, que são pelas ondas aí justamente pelo oceano, tá certo? É a mesma daquela. A energia biomassa, que é obtida por meio da decomposição de materiais orgânicos, né? Restos de animais, vegetais, de alimentos, que produzem combustíveis utilizados para gerar energia. Os biocombustíveis, né, que é tão falado ultimamente, são combustíveis fabricados a partir dos vegetais, como milho ou cana-de-açúcar, bastante utilizado em automóveis. As usinas hidrelétricas, que é a que nós temos aqui no nosso estado, né, na nossa região do Centro-Oeste, utilizam como fonte de energia a força das águas, energia hídrica, que ficam represadas e passam por dutos, movimentando turbinas conectadas a geradores. E nisso ela é enviada, né, para ser distribuída essa energia. Apesar de produzir energia renovável e pouco poluente, as usinas hidrelétricas não são isentas de problemas sociais e ambientais. Para a construção de uma hidroelétrica, é preciso realizar o alagamento de extensas áreas de terra, onde muitas vezes se encontram cidades ou ambientes naturais, com milhares de seres vivos. Mesmo realizando, estudos e análises de impactos antes da construção, além de ações voltadas à captura dos animais da área, muitos seres não são resgatados. Então, assim, por que acontece tudo isso, professora? Porque essas hidrelétricas, elas precisam ser o quê? Imensas, né? E aí, então, elas precisam de uma área muito grande, o que acaba levando o quê? O desmatamento, retirando aqueles animais do seu habitat natural. E outra coisa também, gente, ela usa a água. E a água, sim, é a água doce, que ela usa a água doce, que são as águas dos rios. E, infelizmente, a água doce, sim, ela pode acabar se não começarmos a economizar, a não parar de poluir os rios, né? Então, é uma fonte também de energia que é a mais usada, porém tem que ser observada e ter bastante cuidado com a natureza. As fontes de energias não renováveis são as que não podem ser repostas pela natureza. Eita, que eu preciso fazer meu óculos, né, gente? Elas têm seus recursos limitados, ou seja, com o uso, eles poderão deixar de existir. Como exemplo, podemos citar os combustíveis fósseis, né? A energia fóssil, gerada pelos materiais orgânicos que se acumularam no subsolo por milhões de anos. A geração de energia utilizando essa fonte causa grande impacto ao meio ambiente. A queima do petróleo, por exemplo, libera gases poluentes, né? Por quê? Porque ela acaba... Esse material que utiliza para extrair essa energia fóssil, ele é utilizado do combustível do petróleo. Então, precisa-se desse combustível para que vamos dizer assim, essa máquina aí venha funcionar, né? Então, acaba agredindo muito a natureza. O petróleo é formado por compostos orgânicos que se acumularam durante milhares de anos e é um dos combustíveis mais utilizados em todo o mundo. Carvão. O carvão mineral é uma fonte de combustível fóssil e durante a Revolução Industrial foi bastante utilizado. Sua aparência é de uma pedra preta que, quando queima, libera grande quantidade de dióxido de enxofre, responsável por graves problemas de poluição. E pela chuva,
ácida, né? Exatamente, a gente fala muito dessa chuva ácida. O carvão é um dos grandes principais causadores dela. Gás natural. Por que que eu não estou explicando, meninos, uma por uma dessas energias? Porque nós já falamos uma por uma delas em geografia, lembra? Lá na página 102 de geografia, nós falamos tudo sobre cada uma delas. Então, não precisa ficar repetindo a mesma aula para vocês, tá bom? Gás natural é constituído em sua maioria pelo gás metano. É altamente inflamável e pode ser comprimido em cilindros. É menos poluente que os demais. Por isso, está sendo utilizado para gerar energia nas indústrias e como combustível para os veículos, e vem sendo bastante aceito. Esse gás natural é uma das tendências, né, para utilizar também em veículos, tá? Energia, alguns já até utilizam ele. Energia nuclear. Tipo de energia produzido nas usinas nucleares. O núcleo de urânio é desintegrado, liberando uma grande quantidade de energia em forma de calor. A produção desse tipo de energia resulta em grande quantidade de lixo nuclear, extremamente prejudicial ao meio ambiente. Bom, como nós já falamos sobre isso, vamos às nossas atividades, tá? Então, ó, explique qual é a diferença entre as fontes de energia renováveis e não renováveis. Então, energia renovável isso, não renovável isso. Complete a afirmativa. Então, você vai colocar quais são as principais fontes de energias renováveis. Você vai ler esse texto e irá responder, ó, de que trata o texto, o que você compreendeu dele, tá? Leia aí direitinho. Número 4. Cite 3 aspectos negativos do uso dos combustíveis fósseis. Vai lá no combustível fóssil lá que tá falando esses aspectos negativos dele, tá? Número 5. Identifique cada uma das fontes de energia de acordo com a imagem. Essa aqui é que tipo? Essa é qual? Aí você vai escrever o nome dela, tá? 6. Responda. Que tipo de energia é considerada limpa? A energia tal. Por quê? Justifique a sua resposta, tá? No Brasil, qual é a principal fonte de energia utilizada? Como assim, professora? Qual é a principal? Qual é a fonte de energia que mais utiliza no Brasil? Letra C. Escreva 2 atitudes que você pode fazer para evitar o desperdício de energia elétrica. Energia elétrica, essa que você usa aí na sua casa, tá? Então, escreva 2 atitudes que podem evitar o desperdício e economizar também, né? Coloque uma em uma linha e a outra na outra. Defina biocombustíveis. O que é biocombustíveis? Então, você vai colocar aí também, tá no texto, tá? O petróleo e o carvão mineral são considerados combustíveis fósseis e esgotáveis na natureza. Liste algumas desvantagens do uso desses elementos na geração de energia. Então, o petróleo e o carvão, qual é a desvantagem de utilizar eles, tá? Também está no texto lá, é só você olhar e colocar, certo? Então, essa atividade é bem pequena e bem fácil de fazer, até porque você já fez uma semelhante, né, há poucos dias. Então, quinto ano, essa foi a nossa aula de ciências. Para quem ainda não fez a revisão de ciências, para quem está online, né, porque o pessoal que está na presencial foi feito ontem, fazer a revisão de ciências, tá bom? E a nossa próxima aula será de geografia. Já peguem o livro aí de geografia para que nós possamos estar concluindo o conteúdo para fazer a revisão de geografia também, tá certo? Aguardo vocês na próxima videoaula.